Você sabia que o Brasil é a maior nação espírita do mundo? Temos mais de 80 milhões de pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente com o espiritismo. Aliás, o espiritismo tem sido propagado abertamente na nossa televisão, na mídia no modo geral. Infelizmente, as revistas, os jornais, as novelas estão aí abertamente divulgando o espiritismo. Talvez você me pergunte, quem é o originador do espiritismo? Nós sabemos que o originador do espiritismo não é Allan Kardec. Allan Kardec é o fundador do kardecismo. Mas o espiritismo, nós podemos afirmar categoricamente que a primeira sessão espírita aconteceu lá no Jardim do Éden, quando então a serpente tomou lá, na realidade, Satanás se incorporou naquela serpente e aí disse ao casal, disse algumas mentiras, que eles iriam conhecer o bem e o mal. Não é isso que apregoa, por exemplo, os movimentos ocultistas como a Rosa Cruz, a maçonaria e outros grupos. O conhecimento do bem e o mal longe de Deus, todo o conhecimento do universo totalmente longe de Deus. Então nós observamos aí que o espiritismo tem doutrinas peculiares. E eu destacaria aqui 3 importantes doutrinas do espiritismo: comunicação com os mortos, reencarnação e salvação pelas obras. Talvez você pense, olha, os espíritas são pessoas boas. Por que eles são tão bonzinhos? Na realidade, não é porque eles, por sua vez, têm isso, um dom natural. Eles são bonzinhos porque a salvação de qualquer espírita depende da caridade. Aliás, Allan Kardec disse isso, sem caridade não há salvação. O espírita é salvo pelos seus próprios méritos. Logo, o espiritismo invalida completamente o sacrifício de Jesus. Ele agride a doutrina principal, que é a doutrina da expiação. Nós, qualquer cristão, em qualquer tempo, em qualquer lugar, é salvo, não por aquilo que faz, é salvo por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue por nós. Então a salvação é um presente de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos irmãos que estavam lá na cidade de Éfeso, quando ele disse, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então veja, querido, a Bíblia não ensina uma salvação pelas obras, portanto os espíritas estão totalmente equivocados. Não só os espíritas, mas também os católicos e qualquer evangélico que queira ser salvo por aquilo que faz. Por outro lado, a doutrina da reencarnação é combatida abertamente pelas Escrituras. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não tem reencarnação, tem juízo. Quem crê nele não é condenado. Quem não crer, diz a Bíblia, já está condenado. Portanto, nós podemos afirmar categoricamente que a comunicação também com os mortos é condenada por Deus. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 8, versículo 19: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então a Bíblia está cheia de proibições de consulta aos mortos. Por quê? Porque Deus sabe que quando alguém está consultando os mortos, está invocando na realidade demônios. Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros da justiça.